você que nos assiste aí pelas redes sociais. Quero trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações. Êxodo capítulo 1, versículo de número 15. Você que está aí nas redes sociais, compartilhe essa live com mais alguém. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas, para que mais vidas venham ser transformadas. E o principal de tudo, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 15, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e a outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Quero ministrar algo no coração de cada um de vocês que nos ouve nesta manhã. Se for filha, matai-o. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Amém? Esse é um texto muito conhecido. Um texto onde vai trazer a história do princípio da libertação dos hebreus. Um texto onde vai falar sobre a preocupação de um determinado rei. Preocupação esta que ele começa a olhar para os seus descendentes. Ele começa a observar: que rei é este? O rei do Egito. Só que não é o mesmo rei agora que está reinando. Quem está reinando agora é um outro rei que não conhecia a história de José. Por ele não conhecer a história de José, ele acha por bem administrar da maneira dele. E a história de José não se importa mais. Então ele agora começa a observar e ver e enxergar que o povo dele está sendo menor do que os hebreus, do que o povo de Israel. Flávio José vai dizer que aproximadamente foram 70 hebreus que entraram naquela terra. Só que agora o rei do Egito ele começa a observar uma proporção bem maior do que os 70. E na cabeça dele agora começa a vir setas falando assim: este povo é maior do que o nosso. Se esse povo continuar crescendo da mesma maneira, de hipótese alguma nós nunca conseguiríamos vencê-los mais. Então agora o rei do Egito, o faraó, começa a buscar uma estratégia para matar este povo de Deus. Estratégia esta que ele vai decretar uma lei que toda criança abaixo de 2 anos ou até 2 anos teria que ser morta. Teria que ser capturada e jogada no rio Nilo. Isso tudo por causa de um medo. Isso tudo por causa de uma insegurança. Isso tudo porque ele não conhecia a história de José e não sabia do Deus que José servia. Então ele fica com medo de o seu reinado ser tomado pelos hebreus. Então ele vai buscar essa estratégia. E ele vai procurar então matar todas essas crianças, porque na cabeça dele, o que fazia com que o reino ou o reinado de Israel sobreposse o reinado do povo egípcio eram os homens. Então por isso que ele vai dizer que se for filho, matai, mas se for mulher, deixai-o que a viva. Porque na cabeça dele, quem fazia a maior proporção de vir gerar mais pessoas eram os homens. Porque segundo a lei, se uma egípcia casasse ou tivesse um filho com um hebreu, esse filho ele não se tornaria um israelita, ele não se tornaria um hebreu, ele se tornaria um egípcio. Então ele entende que quanto menos homens tiver,
melhor é para ele. Por quê? Porque as mulheres vão começar a procurar egípcio para casar. Então, quando ela viesse a engravidar, gerar e concebesse um filho ou uma filha, automaticamente ele era um egípcio. E ele, com essa preocupação, ele vai decretar essa lei para mandar matar todas essas crianças. Todas essas crianças de 2 anos. Tem muitas pessoas, até mesmo no reino de Deus, que procuram matar outras pessoas ou sufocar o ministério de outras pessoas, porque não conhecem verdadeiramente o Deus que serve. E tenta matar essas pessoas. Tem pessoas aí fora que, por algum motivo, por alguma outra pessoa, foi maltratada ou não foi bem acolhida por um líder espiritual, e ela se sente na posição de querer também fazer com que outra pessoa não se aproxime de Deus ou não conheça a Deus. Existe muito isso aí fora, pessoas matando outras com medo de essa pessoa sufocar o seu ministério. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta manhã. Aquilo que Deus te prometeu, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, não há ser humano na terra que pode impedir aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida. Ei, Senhor. Aleluia. Mas o rei do Egito está preocupado, ele está com medo. Ele está com medo. Ele está com medo que o povo de Deus se torne maior do que os deles. E por ter esse medo, ele vai buscar essa estratégia. Uma estratégia que para muitos é mesmo uma estratégia dolorosa. Imagina só matar todas as crianças, e ele decreta essa lei para 2 mulheres. Só que mal sabia ele que eram 2 mulheres que eram tementes a Deus. E essas mulheres não obedecem a ele. Essas mulheres não obedecem ao decreto que ele tinha dado. O que essas mulheres fazem? Elas deixam as mulheres gerar normalmente. E ele vai então chamar elas. Quando ele chama elas, ele vai questionar: mas por que as hebreias ainda continuam gerando? E aí ela vai dizer para eles, assim: olha, quando eu chego, elas são mulheres maduras, suficientes e fortes. Quando eu chego, elas já gerou. Ah, é? Então tá bom. Então faça o seguinte: a partir de agora o decreto é este: matai todas as crianças menores de 2 anos. Isso gerou uma perturbação ali no Egito. Isso gerou uma perturbação, porque agora quem está gerando começa a se preocupar. Agora quem está gerando começa a pensar: e se na hora que eu conceber for filho, vai morrer? E se na hora que nascer for filho, vai morrer? E se na hora que eu nascer for mulher, vai viver? Então agora elas começam a desejar que venham ser mulheres. Para quê? Para não perder o seu período de gestação. E por haver esse decreto, e por criar todo esse arrodeio todo, toda essa desestruturação no Egito ali, essas mulheres agora começam a ficar perturbadas. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que um homem da casa de Levi casou com uma filha de Levi. Mulher é esta que tem o nome de Joquebede. Homem este que tem o nome de Amrão. Que esses dois vão conceber e vão gerar Moisés. E agora eles se casam, os dois. O homem da casa de Levi, juntamente com uma das filhas de Levi. E agora a Bíblia vai dizer no versículo 2, do capítulo 2, que a mulher concebeu e deu à luz um filho. Ela estava gerando, Joquebede estava gerando, mas até então não sabia o que era. Enquanto está gerando, está tudo bem. Enquanto está gerando, ninguém sabe o que é, ou o que vai ser, ou o que vai dar. Pouco se importa, Fred, o que vai ser ou o que vai dar, porque está gerando. Não traz tanta preocupação. Mas o problema começa agora, que é quando nasce. Que a Bíblia vai dizer que ela concebeu e deu à luz um filho. Imagino eu agora no meio desse arraial, as mulheres dizendo para Joquebede:
Infelizmente agora você não concebeu uma solução, você concebeu um problema. Você gerou um problema. E Joquebede perguntar para elas assim: mas por que um problema? Ah, você esqueceu do decreto? Você esqueceu do decreto do rei egípcio? Você esqueceu do decreto que Faraó decretou? Que se for filho vai morrer? Joquebede então agora começa a buscar uma estratégia para esconder essa criança. E a criança agora, gerada por Joquebede, ela vai ser escondida. Ela é escondida e durante um tempo. E a Bíblia vai dizer que ela deu à luz um filho, e ele era muito lindo, muito formoso. E a Bíblia vai dizer que escondeu essa criança por 3 meses. Durante 3 meses ela conseguiu esconder a criança. Durante 3 meses ela conseguiu fazer com que essa criança não fosse vista ou enxergada por alguém. Imagino eu que quando essa criança chorava, ela colocava a mão na boca. Imagino eu que quando ela ia amamentar essa criança, era necessário escondê-la, para que ninguém possa ver, ou até mesmo para que outras pessoas não vissem, descobrissem que era um homem e viesse a entregar a Joquebede. E ela esconde essa criança. Está escondida, está guardada, está protegida em meio a um decreto. E quando eu estava lendo este versículo, logo eu me lembrei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Moisés, sem ele saber, ele estava escondido, ele estava guardado no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Ele estava protegido por Deus. Ele estava no cantinho guardado, porque era uma promessa de Deus. Porque Deus já estava vendo a maneira que Faraó estava tratando o povo de Deus. Mas vem cá, para Deus não era mais fácil pregar a alguém que já estava vivo, começar a resolver o problema? Era muito mais fácil. Mas Deus não trabalha com facilidade. Glória a Deus. Deus trabalha com propósito. Deus nunca preocupou se esta via é mais fácil. A via de Deus é a certa. A via de Deus é a correta. Você que está me ouvindo nesta manhã, o que importa não é a via mais fácil. O que importa é a via de Deus. É a via da promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu nesta manhã, mas fique tranquilo que está escondido, está guardado. Não é hora de aparecer ainda. Está guardado no esconderijo de Altíssimo. Por quê? Para que ninguém mate. Para que ninguém mate. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém mata. Aquilo que ninguém sabe, ninguém mata. E está escondido. Está guardado. A mãe protege. A mãe deixa guardadinha. A mãe está preocupada porque está crescendo. E ela sabe que vai chegar um ponto que ela não vai poder mais esconder. Ela sabe que a qualquer momento pode surgir alguém e descobrir e matar. Mas o interessante é que está guardado, está escondido, mas cresce. Ah, mas ninguém viu ainda o meu chamado, ninguém olhou para mim, não reconhece o meu chamado ministerial, ninguém olhou para mim e não viu o que eu estou fazendo. Fique tranquilo, Deus está guardando para ninguém matar. Na hora certa vai fazer florescer, na hora certa Deus vai trazer à tona. E Deus, vendo esse decreto de Faraó, Ele permite então que essa criança é gerada e escondida. Porque mesmo ao decreto aqui na terra, Deus não está nem um pouco preocupado. Nenhum decreto na terra é capaz de impedir o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E eu não sei qual foi a palavra de decreto que você recebeu. Pessoas falaram para você que não vai ser. Pessoas viraram para você e falaram que você não vai se tornar um pregador, que você não é evangelista, que você não é nada, que você não é ninguém, que os seus sonhos é tudo ilusão, e isso e aquilo outro, esses decretos, essas palavras mentirosas que Ele decretou na sua vida. Não importa. O que importa é o decreto que Deus decretou na sua vida. E se de fato o que Deus decretou na sua vida é de Deus, vai acontecer. Porque projeto nenhum na terra é capaz de impedir
projeto de Deus aqui na terra, nenhum decreto de Deus aqui na terra é capaz de impedir aquilo que Deus já decretou nos céus. Isso que essa criança não pode ser morta. Amém, Senhor. Nenhum decreto é capaz de impedir o projeto de Deus nascer. Joquebede esconde essa criança para não morrer. O projeto que Deus está gerando na minha vida e na sua vida é precioso para nós mostrarmos para qualquer um. Joquebede não saiu mostrando a criança. Joquebede não saiu levantando bandeira aqui para mostrar, olha aqui, nasceu, é um homem. Não saiu levantando bandeira. Joquebede guardou, porque ela sabia que mesmo guardado, escondido ia crescer. Não se preocupe, mesmo guardado, escondido vai crescer, porque o decreto é de Deus, o decreto não é de Faraó. Vai avançar, vai crescer, vai prosperar, vai acontecer, porque quem decretou é Deus. E às vezes no decorrer da nossa vida nós temos uma mania infeliz de sair mostrando os nossos planos, nossos projetos para qualquer um. Não estou falando que você tem que esconder e deixar no oculto lá, não. Você às vezes pode ter uma pessoa de confiança, um líder espiritual, um pai espiritual, ou um amigo de infância que você confia, que você acredita. Compartilhe com essa pessoa, mas não levante bandeira. Porque o que mais existe é pessoas querendo matar história, matar sonhos, matar projetos. Pessoas frustradas que não acreditam num Deus que pode restaurar, que pode renovar. Ah, mas o meu casamento está assim, tem jeito, mas não. O índice de separação em Portugal é grande. O índice de separação é grande para você, mas para mim que creio num Deus de uma restauração é pequeno. Porque Deus pode pegar o que está caído e levantar. Deus pode pegar o que está quebrado, restaurar e fazer florescer de novo. Aleluia. Não acredite nessas pessoas. Não sai compartilhando seus planos, seus projetos para qualquer um. Guarda e esconde, porque mesmo escondido cresce. Salmos de número 25, versículo 14, vai dizer que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmos de número 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E eles lhe mostrará a sua aliança. Se nem Deus mostra tudo para todos, por que eu tenho que sair por aí mostrando, levantando bandeira do nosso sonho, do nosso projeto para qualquer um? Negativo aqui não. Você tem que levar os seus sonhos, os seus projetos para Deus. Se nem Deus está mostrando os projetos dele para qualquer um, por que nós vamos sair mostrando para qualquer um? Verdade. Deixa guardado. Deixa quietinho. Pouquinho de siri, quietinho. Ó, fala nada com ninguém. Vai para oração. Vai para o jejum. Vai para a consagração. Se o projeto é de Deus, irmãos, mesmo escondido, ele vai crescer. Independente da geografia que você esteja, vai crescer. Se é aqui em Portugal, se é da onde você que está assistindo está, vai acontecer. Não limite a geografia. Não limite a geografia naquilo que Deus te prometeu. Não limite a geografia aquilo que Deus prometeu na sua vida. Não limite, irmão. A geografia é apenas uma geografia. E eu e você temos o poder de transformar essa geografia. Se é uma terra de escassez, de fazer uma terra próspera. Amém. Se é uma terra que só tem sequidão, nós temos o poder de fazer com que ela venha jorrar água. Se é um lugar que o índice de divórcio é grande, nós temos o poder de transformar, de restaurar, de pegar pela mão e caminhar junto e mostrar que há um jeito para Deus transformar a vida dessa pessoa. Não limite, não limite. Não se limite à geografia, não se limite às circunstâncias. Porque se o projeto é de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aleluia. O versículo de número 3 vai dizer que não podendo porém mais escondê-lo. Ou seja, estava escondido.
Não podia mais esconder. Estava escondido, Fred. Não podia esconder. Não podia esconder mais, porque cresceu. Mas agora ela tem que tomar uma decisão. Não tem como ficar mais aqui em casa. Não tem como. Tá grande demais. Não tem mais jeito. Eu não consigo mais esconder essa criança, eu tenho que tomar uma decisão. E ela toma uma decisão dolorida. Uma decisão terrível. Ela vai pegar esse menino, vai colocar num cesto e vai betumar este cesto para que não entre água e afunde. Ela faz toda uma preparação. E só faz toda essa preparação e coloca no rio quem confia em Deus. Quando eu vi este versículo, logo eu me lembrei: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Aleluia. Parecia que Joquebede já conhecia este versículo. Glória a Deus. Parecia que Joquebede, podia-se dizer que Joquebede que escreveu esse versículo: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Por quê? Porque ela pega a criança, coloca no cesto, unta aquele cesto com betume, coloca na água para a água não entrar e afundar. E depois de muitos dias, Joquebede encontra com o filho. Ela teve que se separar dele, porque cresceu. Não dá mais para esconder. Quando o projeto é de Deus, vai chegar um tempo na nossa vida que nem eu nem você, Ana, vai conseguir mais esconder. Quando o projeto é de Deus, vai chegar um tempo na sua vida que nem se você quiser, você vai conseguir esconder. Quando o projeto é de Deus, nem se eu quiser esconder, eu não consigo mais. Tem que mostrar. Tem que pôr para fora. É espontâneo. É sem força. Não é no meu braço. Não é na minha inteligência intelectual. Não é nas minhas emoções. Na própria força humana. É na força espiritual. É no que vem dos céus. Vai expor. Vai mostrar. Aleluia. E ela pega essa criança. E agora ela tem que colocar no cesto, porque tem que ir. Para chegar aonde Deus quer que eu chegue, nós não precisamos, em hipótese alguma, de colocar os nossos sonhos, os nossos projetos em vitrine. Nós precisamos é da presença de Deus. Vitrine, muitas das vezes, não vai fazer com que é vendido, mas vai fazer com que é roubado, com que é matado, com que é destruído. Porque quando chega o tempo de Deus certo, vai ser mostrado, vai ser a hora de mostrar. O interessante é que quando vai lançar um filme, a gente não sabe o que está acontecendo. Quando assustamos, só sai o trailer. Guarda aquilo que Deus te deu, não sai mostrando para todo mundo, não. Porque às vezes não está na hora de mostrar. Às vezes não está na hora de pôr para fora. Às vezes está no tempo de ficar guardado, de crescer. Mas quando assustar, vai ver na vitrine de Deus. Aleluia. Aconteceu. Aleluia. Aconteceu. Olha só que sorte. Que sorte que ele teve. Sorte nada. Foi a mão de Deus. Aleluia. Foi a mão de Deus. Foi a promessa de Deus. Para nós chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, irmãos, nós não precisamos de muitos contatos. Nós precisamos é da pessoa certa enviada por Deus. Para você chegar, Fredinho, aonde você quer chegar, você não precisa de muitos contatos. Você precisa é da presença de Deus. Para você chegar aonde Deus te prometeu, você não precisa de muitos contatos. Você não precisa de pessoas multimilionárias para fazer com que o seu futebol exploda mundialmente. Você precisa da presença de Deus. E eu digo para você nesta manhã: não negocie a presença de Deus em hipótese alguma. Aleluia. O lugar que você está é lugar para você trazer transformação. Glória. O lugar que você está não é para você ser apenas mais um, ou se corromper, ou negociar o inegociável, que é a presença de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Ela não pode mais esconder. Ela não pôde mais esconder. Ela tomou a água, revestiu e colocou com betume. Colocou essa água revestida com betume e colocou no rio Nilo. E agora vai.
O interessante é que no versículo de número 5 vai dizer: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos. Quem viu a arca? Quem viu o cesto no meio do rio? Foi as donzelas? Não. Quem viu o cesto no meio do rio? Foi a própria filha de Faraó. Aleluia. A própria filha de Faraó foi quem viu o cesto no rio. As outras estavam com ela na margem do rio, caminhando, passeando. Mas a filha de Faraó desce ali para cumprir um propósito de Deus. Quando Joquebede pega a criança com um cesto e coloca no rio, a irmã de Moisés, Miriam, ela está de longe olhando e observando para ver o que ia acontecer. E ela vai observando o cesto indo. E ela vê que a filha de Faraó está embaixo. E ela vai se posicionar já para mostrar para a filha de Faraó e observar de perto o que estava acontecendo. E para mostrar para a filha de Faraó fazer cumprir o propósito de Deus, que tinha alguém que poderia alimentar aquela criança. Parecendo que ela já estava adivinhando que a filha de Faraó ia querer aquela criança. E aí agora a filha de Faraó vê de longe o cesto. O interessante é que as donzelas estavam à margem do rio, elas não viram, porque estavam interessadas em outras coisas. Mas a filha de Faraó, a Bíblia vai dizer que ela desce para lavar-se. Ela ia tomar banho. Ela ia fazer algo diferente. Ela não ia simplesmente para chegar e analisar e, sabe, distrair. Tem muitas pessoas que estão à nossa volta que não estão nem aí pelo o que estamos vivendo. Tem muitas pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximo de nós só para ver o que vai acontecer. Mas a filha de Faraó, ela desce para observar, para tomar o seu banho. Não é de qualquer maneira, é para tomar um banho calmo, contemplar o que tinha ali na beira do rio. E ela enxerga. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não vai mostrar projeto grande para qualquer pessoa, não. Deus não vai mostrar o nosso projeto para qualquer pessoa, não. Deus não vai mostrar o meu projeto, o seu projeto que está aí agora nos assistindo, para qualquer pessoa, não. Deus vai mostrar o meu projeto, o seu projeto para a pessoa certa, na hora certa, para fazer acontecer o propósito de Deus. Aleluia! E o propósito de Deus nada mais, nada é do que fazer com que fosse levantado um libertador para o povo de Deus dentro da casa de Faraó. O nosso projeto, o projeto de Deus para as nossas vidas, Deus não vai mostrar para qualquer pessoa. As donzelas tinham capacidade psíquicas, intelectuais, suficientes para convencer Faraó a não matar o menino. Porque até então estava um decreto. Até então existia um decreto. Elas não tinham capacidade suficiente de convencer Faraó a não matar o menino. É por isso que Deus mostra a filha de Faraó o cesto. É por isso que eu disse que Deus não vai mostrar o projeto dele para qualquer um. Deus vai mostrar o projeto dele, Deus vai mostrar o meu projeto, o seu projeto para pessoas que têm condições financeiras, para pessoas que têm condições espirituais, para pessoas que têm condições intelectuais, resolver o problema. Até então era um decreto de morte, mas agora a criança é pega pela filha de Faraó e ela vai mostrar ao pai. Mas não tinha um decreto para matar todas as crianças? E por que não mata Moisés agora? E ela vai pegar o filho e vai falar assim, depois que ela pega a criança, ela vai dar um nome, e dá o nome de Moisés, porque das águas o tirei.
O projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida já tem nome. Aleluia. O projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida já tem pessoas certas para financiar. Seja na área espiritual, seja na área financeira, seja em qualquer área da sua vida que for, o projeto de Deus vai acontecer e já tem nome. E quando eu estava lendo este versículo, Deus falou comigo assim: você não tem que falar muito para a igreja hoje. Você só vai falar para a igreja que os projetos de Deus, os projetos de Deus já tem nome. Os projetos de Deus já tem pessoas certas. Os projetos de Deus têm um endereço certo. O projeto de Deus para a família apostólica aí de Lisboa tem um endereço certo. O projeto de Deus para a família apostólica aí de Lisboa já tem onde vai ser, onde vai acontecer. Já está acontecendo. O projeto para a minha vida e para a sua vida já tem um endereço certo. Creio, Pai. A mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã foi: não mostre os seus projetos para qualquer um. Não mostre os seus projetos para qualquer um. Porque na hora certa Deus vai fazer com que esse projeto venha a ser expandido. Aleluia. Na hora certa Deus vai fazer com que este projeto venha à tona. Amém. É tempo de nós calarmos um pouquinho mais a nossa boca. Ir para a oração, ir para o jejum, ir para a consagração. Parar de querer colocar o nosso nome em vitrine. Parar de querer fazer as coisas na própria força do nosso braço. Parar de querer fazer com que as coisas acontecem com as nossas conexões. Parar de fazer com que as coisas acontecem com os nossos contatos. Não é o nosso contato que vai fazer com que o projeto de Deus seja estabelecido. O que vai fazer com que o projeto de Deus seja estabelecido é a presença dele. É a pessoa certa que ele enviar. É a ponte que ele enviar. Não é qualquer pessoa, não é muitas pessoas não. Tinha muitas pessoas à margem do rio, mano, mas elas não viram o cesto não. Quem viu foi só uma. O projeto de Deus para ser realizado aqui na terra, Deus não vai mostrar para muitos não. Deus mostra para poucos. Deus mostra para pessoas que têm condição financeira, condição espiritual de fazer acontecer. É assim que Deus faz. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos da ponte certa. Nós precisamos da ponte certa. Nós não precisamos de muitas pessoas. Muitas pessoas vai fazer com que o projeto de Deus seja atrapalhado. Nós não precisamos de muitas. Não precisamos de muitas. Aleluia. Essa era a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para nós esta manhã. Nós não precisamos de pessoas com conhecimento intelectual. Nós não precisamos de pessoas bilionárias para fazer acontecer. Nós precisamos da pessoa certa enviada por Deus. Aleluia. O projeto de Deus para a libertação do povo de Israel começar a acontecer no Egito, Deus só precisou da pessoa certa. E Deus não enviou um problema, Deus enviou a própria filha de Faraó. Deus enviou a própria filha de Faraó. Então que nós possamos refletir um pouco na nossa vida. Que nós possamos parar de querer buscar revelações na internet. Que nós possamos parar de querer ir atrás de profeta que fica só revelando. Que nós possamos parar de buscar resposta onde não tem. Porque a nossa resposta está em Deus. A nossa resposta está na palavra. A resposta de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, não está nessas revelações que andam tendo por aí, que revela CPF, que revela identidade, e isso e aquilo outro, profetas de Facebook, profetas de Instagram, profetas de YouTube. Não, a revelação que nós precisamos está na palavra, está na presença de Deus, está na intimidade com Deus. É disso que nós precisamos. Porque às vezes nós achamos que Deus vai vir com a libertação, com a transformação por este caminho, e Deus vai vir por este. Amém. É isso que Deus tem para nós. Fique sobre os seus pés. Eu quero orar por você nesta manhã. Quero orar por você que nos assiste também nesta manhã. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, assim como encontrou no meu. Amém. O interessante é que antes de eu ministrar essa palavra para nós aqui, eu ministrei essa palavra na pizzaria
com um colega nosso que mora abaixo. Aconteceu uma situação com ele e eu vi que ele estava triste. Eu via dentro do olhar dele que ele estava triste. E aí saiu um outro e ficou só ele. Eu falei assim, eu já entendi, Deus. E eu querendo subir, eu cansado, querendo subir para tomar um café. E eu não conseguia, e ele andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu falei, mano, calma, você fica andando de um lado para o outro, que agonia é essa? Não, mano, eu sou assim. Eu falei, não, mano, você não é assim não, você está se tornando assim. E comecei a ministrar essa mensagem no coração dele. E ele olhava para mim com os olhos cheios d'água, prestes a escorrer. E eu falava assim, ô cara, obrigado. Obrigado. Aleluia. Às vezes a gente está cercado de pessoas que só querem saber ou querem da nossa situação. Ou pessoas que estão do nosso lado só para tipo assim, eu estou junto. Eu estou participando desse projeto. Pessoas que Deus não quer. Pessoas que Deus não quer. Porque as pequenas coisas na nossa vida, Deus, vai tirando a presença de Deus. E a gente não percebe. Pequenas atitudes, pequenos gestos. E se a gente não se posicionar como servo de Deus, a gente perde tudo isso. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que entender que o nosso relacionamento é com Deus. A nossa intimidade é com Deus. Parar de relacionar com as pessoas em troca do que ela pode nos dar. Porque às vezes o que ela vai nos dar é um problema. E às vezes a gente acha que o que essas pessoas vão nos trazer é uma solução, mas ela vai nos trazer um problema. Se aquelas mulheres pegam o cesto e levam para Faraó, elas não tinham solucionado o problema, elas tinham causado um problema. Que problema? Tristeza no coração de Joquebede, de ver o seu filho ser morto. Mas Deus proveu tudo. O projeto dele acontecer. O projeto de Deus acontecer na nossa vida não depende de mãos humanas. Deus move tudo conforme a vontade dele, conforme o desejo dele, conforme o querer dele. Amém? Amém. Quero orar por você nesta manhã. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, está aqui os teus filhos amados, Pai. Ah, Senhor, está aqui os teus servos, ó Pai. Eu quero apresentar diante de Ti, meu Deus, a vida de cada um deles, ó Pai. Eu quero consagrar, meu Deus, a vida de cada um deles em Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, eu quero Te pedir, meu Deus, que o Senhor venha de encontro ao coração deles agora, Pai. E faça com que essa mensagem venha ficar gravada no coração deles, ó Pai. Amém. Assim como essa mensagem ministrou ao meu coração, Pai, eu Te peço que o Senhor ministre essa mensagem também no coração deles, ó Pai. Que eles possam entender, meu Deus, ó Pai, que a promessa do Senhor, ó Pai, acontecer na vida deles, ó Pai, não depende de mãos humanas, ó Pai. Depende do Senhor, Pai. Porque o projeto do Senhor, Pai, não vai ser entregue na mão de qualquer um, Pai. O projeto do Senhor vai ser entregue na mão da pessoa certa, na ponte certa, que vai fazer com que essa ponte venha trazer crescimento, venha trazer libertação, venha fazer com que essa ponte venha trazer o sobrenatural do Senhor acontecer na vida deles, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, a vida deles, meu Deus. Te peço, meu Deus, que todo impedimento caia por terra, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que seja jogado por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo a vida dos Teus servos nesta manhã e Te peço, meu Deus, uma vez mais, meu Deus, toca no mais íntimo deles, ó Pai. Toca na mente. Toca na mente deles agora, Pai. Toca no coração deles, ó Pai. Tira tudo, Senhor, que não provém de Ti, Pai. E preencha verdadeiramente com a Tua presença, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o próximo nível que o Senhor está conduzindo cada um deles, ó Pai, não caberá a mãos humanas, ó Pai. Só caberá a Tua presença e a promessa. Somente a Tua presença e a promessa, Pai. O Senhor não precisa de vitrine humana nenhuma, Pai, para fazer com que o projeto do Senhor venha a ser estabelecido. O Senhor só precisa da pessoa certa. Por isso eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que toda vitrine humana, Pai, nesta manhã, caia por terra, em nome de Jesus. Que toda vitrine humana, Pai, de
expor, Senhor, nosso chamado, nosso ministério, nossa vida profissional, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mas que os nossos sonhos, nossos projetos venham ser, Pai, colocados na vitrine do Senhor, Pai. Porque a vitrine do Senhor, homem nenhum pode matar. A vitrine do Senhor, homem nenhum pode destruir. E a vitrine do Senhor, Pai, traz libertação, traz salvação, traz cura, traz transformação, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha nesta manhã, meu Deus. Pegue agora, Pai, em nome de Jesus, cada projeto, cada sonho. Leva consigo agora, Jesus. Leva consigo, Jesus, cada projeto, cada sonho dos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, Pai. Leva também consigo, Senhor, para a vitrine do Senhor, Pai. E o tempo que for necessário ficar escondido, que fique, Senhor. O tempo que for necessário, Pai, para ficar guardado, que fique guardado, Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que mesmo escondido cresce. E mesmo escondido cresce, Pai. Por isso, leve consigo, Pai. E na hora certa, Pai, o Senhor mostra. O Senhor conecta, Pai, a pessoa certa para estabelecer o seu projeto. Não em qualquer lugar, mas dentro do palácio. Dentro do lugar que era e que saiu um decreto de morte. Foi nascido, foi criado no meio de um decreto de morte. Foi estabelecido o seu projeto e trouxe salvação para o povo de Israel. Assim eu te peço que o Senhor faça na vida do teu povo. Onde decretaram morte, Pai, que o Senhor venha trazer vida. Aleluia. Onde decretaram, meu Deus, ó Pai, destruição, que o Senhor venha construir, Pai. Em nome de Jesus. Onde decretaram, meu Deus, ó Pai, falência, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar, Pai. Amém, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Como servo, como ministro do Evangelho, Pai. Eu abençoo a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que nos acompanham, Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus possa te dar sabedoria, direção, proteção, provisão. Que você venha saber, entender, compreender que os seus projetos não têm que estar na mão de todos ou de qualquer um. Os seus projetos têm que estar na mão de Deus. E Deus não depende de muitos, nem precisa de muitos. Deus precisa da pessoa certa para concretizar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Fique em paz, Deus abençoe. Amém.